Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Boa tarde. Acompanhe alguns dos destaques da edição de hoje. Incêndio deixa a churrascaria destruída na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú. Polícia Federal deflagra a Operação Enigma para desarticular quadrilha de traficantes. Professores da rede municipal de Camboriú fazem manifesto em frente à prefeitura contra o decreto do executivo. Hoje é o dia de combate ao câncer de próstata e tem entrevista ao vivo. E ainda, que tal participar de uma boa ação? AMA de Camboriú realiza pedágio neste final de semana. Sejam bem-vindos. No final da tarde de ontem, professores da rede municipal de Camboriú fizeram um manifesto em frente à prefeitura por causa do polêmico decreto do executivo. Veja. O grupo formado por professores da Rede Municipal de Ensino de Camboriú se reuniram em frente à Prefeitura na tarde desta quinta-feira. A manifestação é contra o Decreto 3290/2017, que, segundo os manifestantes, tira direitos da categoria. A gente está aqui fazendo uma mobilização para que o prefeito tome consciência da situação do servidor público. Não é só os professores. Aqui tem professores, tem diversas categorias, mas ele tem que ter consciência que ele não pode prejudicar o funcionalismo público em função da má gestão e da má assessoria que ele tem. Então a gente está aqui para que ele tome consciência disso e que ele revogue o decreto que ele fez. Esse decreto é inconstitucional, ele fere as nossas leis. Ele não só fere as leis, como ele prejudica o servidor público. E quando ele assumiu o poder, uma das promessas dele é que ele jamais prejudicaria os servidores. Então, a finalidade da nossa mobilização é essa. A professora elenca ainda os principais pontos de discórdias previstos no decreto. A ascensão funcional dos servidores da educação, a nossa reposição salarial, né? Enfim, todos os artigos que estão ali naquele decreto estão fora da lei, fora do padrão. Agora, eu acho que ele deveria revogar todo o decreto e da Câmara de Vereadores, que nós temos pessoas especializadas em auxiliar nesse sentido, e fazer um decreto novo, mas um decreto bem feito, embasado em lei. Agora, muito me admira que a assessoria jurídica dele não percebeu que o documento estava ferindo a lei. Então, existem vários itens naquele decreto que a gente não concorda. Alguns vereadores também estiveram presentes na manifestação e criticaram a postura do prefeito. Primeiro, essa incoerência administrativa desse decreto revela a falta de gestão do governo. Essas medidas deveriam ter sido feitas no início da gestão com a reforma administrativa, aglutinação de secretarias municipais, redução no número de cargos comissionados, e o decreto vem para tentar corrigir um erro da gestão. Nós, como vereadores, a maioria, nós pedimos a revogação total desse decreto e a redução na prática de cargos comissionados e a reforma administrativa colocada em prática, já para que 2018 a administração municipal possa ter capacidade e eficiência para poder dar andamento não só administrativamente, mas também com as políticas públicas que executa. E o servidor público é muito importante, por isso nós acampamos, porque quem coloca o plano de governo em prática é o servidor público, ele precisa ser valorizado. Durante a manifestação, os professores entoavam gritos de ordem contra a administração. Segundo informações, o prefeito Elcio Kunen estava na prefeitura, porém em nenhum momento ele apareceu para conversar com os professores. Durante a manifestação, a assessoria de imprensa divulgou nota informando que foram excluídos os artigos que suspendiam concessão de avanços dos servidores efetivos, como triênios, e a vedação da reposição salarial. O trabalho de intermediação coube à vereadora Jane. Na verdade, foi feito um requerimento de minha autoria e aprovado por unanimidade na última sessão, né, para que o prefeito revogasse o decreto ou justamente alguns incisos, o artigo 8º na totalidade e o artigo 5º, os incisos 8º e 9º. E foi justamente isso que ele fez. Então foi uma vitória, até porque tinham erros, né, e não poderia tirar direitos dos servidores, e isso eu tenho que até agradecer porque o prefeito voltou atrás e realmente viu que ele estava errado e corrigiu através de um novo decreto. O movimento na sequência foi encerrado, porém sem a total aprovação dos manifestantes. Eu era parcialmente satisfeito,
parcialmente satisfeito. A gente pensou que ele ia mexer no direito constitucional, nos nossos direitos adquiridos, e ele resolveu pensar, voltou atrás, realmente tirar um direito conquistado com anos de batalha, né, da sociedade, do próprio professor, né, conquistando direitos, aí, buscando a sua valorização, que tanto se fala em campanhas políticas. Ele veio em pleno século XXI querer retirar esse direito que vem lá da Constituição de 88, lá, então realmente ele estava querendo fazer um processo retrógrado na Prefeitura de Camboriú. Agora a nossa dúvida é quanto ao triênio. Ele estava querendo suspender os nossos benefícios, nossa ascensão. Olha, satisfeito nós não ficamos não, mas a gente vai aguardar uma coisa de cada vez, né? Ele deu a palavra de que revogou o artigo 5º, que nos prejudicava, mas ainda ficaram as férias, né? Que a gente tem o nosso direito e outras coisas ali que tem que realmente, o certo é que ele revogasse todo esse decreto e refizesse aquilo que ele acha que tem que refazer, porque senão vai ficar essas emendas, daqui a pouco o povo não entende mais nada, né? E eu espero, assim, que realmente ele cumpra com a palavra dele, a gente vai aguardar. Eu penso que o prefeito está pecando no ouvir os servidores, não tem ouvido também a população no sentido de saber que tem que se construir de forma transparente essas decisões e tomar ela de forma assertiva. Isso não tem acontecido. A satisfação será completa quando ele encaminhar para a Câmara o projeto da reforma administrativa para que o nosso município possa ser encaminhado de forma eficiente na área da gestão pública municipal. Outros pontos, como a redução salarial de até 20% para prefeito e secretários, foram mantidos. Foi suprimido o artigo que trata da redução dos demais cargos comissionados. Esta questão está sendo analisada pelo Departamento Jurídico. Outro objetivo é reduzir em 30% o valor das funções gratificadas. Continuam a valer outras medidas que foram determinadas pelo Decreto 3290/2017, como a exoneração de cargos comissionados, a proibição de designar servidores para compor nova comissão remunerada, a proibição de nomear servidores para cargos de provimento efetivo, salvo as indicadas em lei, decorrentes de aposentadoria ou falecimento de servidores, e a redução de até 30% do consumo de água, energia elétrica, telefone e combustível. As alterações estão no Decreto 3297/2017. O incêndio na manhã de hoje parou a Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú. Uma churrascaria ficou completamente destruída. E Carlos Maganin nos traz os detalhes. O incêndio consumiu todo o prédio onde funcionava a churrascaria Castelo de Ouro, na Avenida Brasil. Os bombeiros foram chamados por volta das 8h30 da manhã para uma ocorrência de incêndio. As chamas se alastraram rapidamente e o Corpo de Bombeiros Militar conseguiu conter o incêndio em poucos minutos. O primeiro acionamento ocorreu por volta das 8h25. Foi empenhado 2 caminhões de combate a incêndio, mais a guarnição da ambulância, totalizando 10 militares para fazer o combate às chamas. A guarnição rapidamente conseguiu controlar, atuou no foco do incêndio, né? Que foi quando chegaram aqui, estava na região da Coifa, né? Uma pizzaria com churrascaria, então tem acúmulo de gordura, enfim, né? E foi rapidamente controlado, apenas danos materiais. O incêndio foi controlado com a utilização de 10 bombeiros de Balneário Camboriú, com apoio de 2 caminhões de combate a incêndio e a ambulância. Exatamente, a guarnição sempre, em qualquer ocorrência, né? Mas e algumas são mais complexas, tem que ter atenção em todos os lados, questão da edificação estar energizada ou não, como tem a parte de madeira, pode cair material sobre a guarnição, além dos líquidos inflamáveis, então atenção redobrada nesses casos, né? E foi feito o combate aqui com perfeição, sem nenhum problema. Durante o combate foram utilizados água de um prédio em frente à churrascaria. Conforme o Tenente Cesário, isso faz parte do RTI. A reserva técnica de incêndio, né, para algumas edificações, ela é um sistema, faz parte dos sistemas preventivos, né? Então, ele não é somente utilizada na própria edificação, como foi o caso do incêndio de hoje, né? Essa reserva técnica de incêndio do prédio à frente de onde aconteceu o incêndio foi utilizada para manter o caminhão abastecido de água e não interromper o abastecimento ou não necessitar de apoio de um outro caminhão de outra cidade, por exemplo, de Camboriú, né? Então essa reserva técnica de incêndio, inclusive, foi utilizada no incêndio de hoje para manter o caminhão abastecido e manter o combate a incêndio de forma continuada. Olha, com relação a essa reserva técnica, nós vamos trazer mais detalhes na segunda-feira a respeito desse assunto para você entender, para síndico não ficar achando que vai gastar água do prédio dele e depois ele vai ter que pagar, principalmente, né? Porque teve reclamação lá, o incêndio na frente do prédio e o cara reclamando que está pegando a água do prédio dele.
Olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Enigma contra uma organização criminosa responsável por articular o tráfico de drogas em Curitiba a partir do Paraná. Veja essa e outras notícias de destaque. A Polícia Civil elucidou um homicídio que vitimou Alisson Ferrari em junho deste ano no bairro Monte Alegre. A vítima marcou encontro com uma garota via WhatsApp, mas quando chegou no local foi surpreendido pelos autores. Alisson foi alvejado por 2 tiros e morreu na hora. As investigações mostraram que, na verdade, a garota do encontro não existia. Foi feita uma emboscada articulada por um dos suspeitos, motivada por razões passionais e também por ameaças vindas de facções criminosas rivais. Um dos suspeitos foi preso ontem e encaminhado ao complexo penitenciário da Canhanduba. O nome dele não foi divulgado. Um temporal com fortes ventos provocou diversos estragos em Rio do Sul ontem à tarde. Árvores caíram, casas destelharam e o teto deste posto de combustível cedeu. As rajadas de vento passaram de 50 km por hora. A Defesa Civil da cidade foi chamada para atender diversos outros casos, com pequenos danos em residências. Uma ação da Polícia Militar ontem contra uma quadrilha que tentou arrombar a agência do Banco do Brasil terminou em desgraça em Balneário Pissarras. Um trabalhador foi baleado com 2 tiros na cabeça e está internado em estado grave. Acompanhantes da vítima, que foram confundidas com os suspeitos, também foram baleadas, mas passam bem. O açougueiro José Manuel Pereira, de 44 anos, teve o carro confundido com os bandidos. Os policiais teriam atirado diversas vezes. Na ação, 2 suspeitos de terem praticado a tentativa de arrombamento foram mortos pela polícia. Uma investigação vai apurar o fato. A Polícia Militar não se manifestou sobre o caso. A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje contra uma organização criminosa responsável por articular o tráfico de drogas em Curitiba a partir do Paraguai. Pelo menos 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina, sendo 3 em São José e 4 em um condomínio de luxo em Itapema. Ali foram apreendidos celulares e 2 carros de luxo. Segundo informações, os apartamentos e veículos eram usados para lavar o dinheiro sujo. A Polícia Federal afirma que o grupo é responsável pela distribuição mensal de cerca de 200 quilos de cocaína e crack. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Chegou a hora de sabermos como trabalharam os vereadores da região essa semana. Começando por Camboriú, na sessão de terça foram votados 4 projetos de lei e 6 requerimentos. Um deles, aprovado por unanimidade, pediu a revogação imediata do decreto do Executivo, que você viu antes no manifesto dos professores, né? E alguns pontos foram alterados. Olha, aqui em Balneário Camboriú foi realizada uma única sessão em virtude do feriado. Vereadores votaram 5 projetos de lei e 30 requerimentos. Um deles é solicitado ao Executivo a instalação de lombadas eletrônicas em toda a Avenida Atlântica, alegando que as travessias elevadas não são suficientes para garantir a segurança de quem passa pela avenida. E em Itajaí foram 6 requerimentos e 4 projetos de lei votados. Foi aprovado com 16 votos favoráveis, o que obriga a instalação de câmeras de monitoramento nas dependências e arredores das escolas públicas municipais. O objetivo do monitoramento é tomar providências imediatas em casos de vandalismos ou incidentes passíveis de socorro. E ressalta que as despesas decorrentes desta lei correrão à conta do orçamento municipal. Olha, no próximo bloco tem entrevista ao vivo sobre o Novembro Azul e ainda amanhã é dia de fazer boa ação. Acontece o pedágio da AMA, a Associação dos Amigos do Autista, lá em Camboriú. Não saia daí, nós voltamos já. Panorama Notícias está de volta agora para falarmos de um assunto muito sério. Temos que tocar nesse assunto. Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial contra o Câncer de Próstata. Sabemos que todo novembro é dedicado também a falarmos da doença e por isso hoje estamos recebendo aqui o cancerologista clínico, Dr. Rodrigo Kraft Roveri. Boa tarde, doutor. Obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês nesse dia, falando a respeito de um assunto tão importante quanto o câncer de próstata. Então vamos lá, doutor. Tem muitas perguntas para fazer, espero que você tenha todas. Olha só, quais são os sintomas do câncer de próstata? Tem? Tem. Não todos os cânceres de próstata apresentam com sintomas, né? Eventualmente, esse pode ser um inimigo silencioso. Daí o grande mote, digamos assim, do Novembro Azul, que é a detecção precoce do câncer de próstata, ou seja, antes que ele dê sintomas.
né? Todo tumor, via de regra, ele tem uma porcentagem de cura, né? Que vai desde muito alto até nem tão alto assim. E o fato é que sempre que a gente detecta um tumor em estágios mais iniciais, a chance que se tem de curar, ela sempre é maior. Sintomas do câncer de próstata podem ser bastante variados, né? Pode ser, eventualmente, dor na região perineal, pode ser sangramento, né? Via peniana, junto com o xixi, e pode ser que o xixi também fique trancado, né? Ou afilamento do jato urinário. São sintomas bastante comuns associados à neoplasia de próstata. Câncer de próstata é uma doença de idoso? Mito ou verdade? É uma meia-verdade, né? É muito mais prevalente em pacientes idosos, mas isso não quer dizer que pacientes mais jovens estejam livres dessa doença, né? Embora seja uma coisa bastante rara, eu já tive pacientes na faixa dos 30 e poucos anos. Nossa! É exceção, né? Não Sim. dá para dizer que é regra, né? Com certeza isso é exceção, mas eles existem. Então é uma meia-verdade, está muito mais associada com um paciente idoso, mas o paciente jovem também não está livre de desenvolver esse tipo de neoplasia. Certo. Olha só, doutora, os homens têm muito preconceito referente ao toque retal. Existe um exame de sangue chamado de PSA, que mede, né, o PSA no sangue. Esse exame de sangue, ele substitui o toque retal? Essa é uma boa pergunta também, né? Foi muito por conta disso foi criado o Movember, né? Que foi criado na Austrália já em 2013, então não é uma coisa muito nova, embora aqui no Brasil isso seja há poucos anos que está se falando bastante, né? Movember com o M do bigode. Do mustache. Mustache, exatamente, né? Em inglês acabou virando Novembro Azul aqui. Muito para desmistificar essa questão do preconceito com o toque retal. A verdade é que o PSA ele não substitui completamente o toque retal, né? Mas são métodos, de certa forma, complementares. Qual é a idade ideal para começar a fazer os exames? Os guidelines internacionais eles variam um pouquinho em relação à idade, mas a grande maioria acaba considerando 50 anos de idade no paciente que não tem nenhuma história familiar de câncer de próstata, e alguns pacientes com característica que torna mais provável o diagnóstico, pacientes da raça negra e pacientes com histórico familiar, de familiar em primeiro grau abaixo dos 65 anos com câncer de próstata, começa aí por volta de 5 anos antes, ali por volta de 45 anos. É isso que eu queria perguntar. Ele é hereditário? A maior parte das vezes não. A maior parte das vezes ele é absolutamente esporádico, mas ele sim, ele pode estar ligado a determinados fatores hereditários, sim. Doutor, outra questão que pega os homens. O tratamento para o câncer de próstata pode causar impotência? A verdade é que sim, né? Dependendo do tratamento que for utilizado. Normalmente, quando o paciente tem um câncer de próstata diagnosticado numa fase inicial, passa por determinado tipo de tratamento que muitas vezes acaba não dando tanta sequela quanto aquele paciente que tem câncer de próstata avançado. Vou tentar ser um pouquinho mais claro. Quando o paciente vai para um tratamento local, que é uma cirurgia, uma radioterapia, a chance de impotência e incontinência ela é bem menor do que quando associado a um determinado tipo de hormônio que sempre se usa no paciente com câncer de próstata avançado. Esse aí sim, a taxa de impotência é bastante alta. Tem cura, doutor? Potencialmente sim. Potencialmente quase todo tumor é curável, né? Potencialmente. Como a gente falou alguns minutos atrás, quanto mais precoce for a detecção do câncer de próstata, maiores são as chances desse paciente se curar dessa doença e ter uma vida absolutamente normal depois. Quer dizer, quanto antes ele for descoberto, maior é a chance de cura, né? Quanto antes ele for descoberto, maior a chance de cura, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, doutor, estresse, depressão, outros problemas psicológicos podem agravar a doença ou não existe nada científico em relação a isso? Isso é muito, como é que eu vou dizer assim, não tem nada muito claro a respeito disso, né? A gente sabe que o estresse, depressão, isso não ajuda em nenhuma situação do Sim, ser humano, verdade. mas tentar fazer um link direto entre isso e o aparecimento do câncer de próstata me parece um pouco exagerado até, eu diria. Certo, doutor. Muito obrigada por estar hoje conosco falando desse assunto tão importante. Espero que volte outras vezes para a gente falar mais um pouquinho ainda também sobre isso, né? Até o final do mês. Com todo prazer, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui para vocês conversando a respeito de um assunto tão importante que, né, eventualmente pode salvar vidas. É verdade. Olha só, como você ouviu, né, gente? Prevenção. Não tenham vergonha, não tenham preconceito, porque isso não vale a sua vida. Não é verdade, Lacerda? Você tem se cuidado? Certeza, me cuido bastante, né? Inclusive visito com frequência o médico. Olha, que tal neste final de semana você praticar uma boa ação? A AMA de Camboriú vai realizar um pedágio nas principais vias da cidade. Acompanhe. Eu vou conversar com a Natália, que é a vice-presidente da associação. Natália,
Queria que você falasse aonde que vão estar distribuídos esses pontos para arrecadação de dinheiro para a AMA aqui do município. Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer esse espaço, né, que para nós, na associação, é muito importante. Essa divulgação, né, e essa conscientização sobre o autismo. Nós estaremos realizando o nosso primeiro pedágio aqui da AMA de Camboriú, né, com o intuito de arrecadar recursos, né, porque a nossa associação hoje ela está iniciando, estamos em processo de parcerias com o poder público, com o poder privado, e estaremos realizando agora, sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, nos 3 principais pontos aqui de Camboriú, que seria no sinaleiro do Monte Alegre, ali na Biguaçu, esquina com a Santa Catarina, e no sinaleiro do Schmidt. Ali estaremos todos uniformizados, né, com a nossa camiseta azul, e estaremos, assim, prontos para recebê-lo todos, né. Esse recurso é muito importante, que nós precisamos, né, pela associação. Futuramente, né, nós teremos os atendimentos terapêuticos para as nossas crianças, que hoje o nosso município, ele conta com mais de 200 crianças sem laudos, né, e esse número vem crescendo, né, provavelmente tem muito mais, sem atendimento e sem, às vezes, até o próprio conhecimento do que é o autismo, né? E o mais importante hoje, nessa etapa que nós estamos tendo, seria o cadastramento dessas crianças. Nós precisamos que esses pais, né, esses familiares nos procurem do município de Camboriú para realizar esse cadastro junto com a AMA, porque esse atendimento só será oferecido para as crianças que estiverem realmente cadastradas e as famílias associadas junto à nossa associação, e que também trabalharem ativamente junto conosco. E estaremos ali no pedágio, teremos o total prazer em recebê-los, em tirar dúvidas. Essas famílias podem sim nos procurar, estamos todos capacitados, né, para informá-los, para dizer, nós temos um encontro uma vez por mês, onde nós cadastramos essas famílias, damos o apoio, né. Temos hoje profissionais que são voluntários, que estão entrando na associação, que estão querendo nos ajudar. Então, a nossa caminhada é longa. Olha só, fazendo uma correção, na verdade, o pedágio começa às 9 da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Então, aí, ó, você tem bastante tempo para ir lá e colaborar, hein? Com certeza, não deixe de passar por lá. Vamos falar de esporte com o Ednei. Ednei, boa tarde. Conta pra gente o que tem de novidades aí no esporte hoje. Boa tarde, Lacerda, Ana. Ontem, os campeões dos Jogos Abertos de Santa Catarina foram recebidos pelo prefeito do município de Itajaí. Daqui a pouquinho aqui no Panorama Esportivo, você vai saber como é que foi esse encontro. Bacana, olha, depois tem Panorama Geral, muito mais com o Jupavan. Para você, um excelente final de semana. Panorama Notícias retorna segunda-feira, ao vivo, a partir do meio-dia. Nos acompanhe também, olha, Facebook, YouTube, Instagram. Aplicativo, pode baixar no celular também. Site. Tudo isso para você. Muitos canais para você saber de tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Um bom final de semana, até segunda-feira. Um abraço, até segunda, tchau, tchau.